Querido Deus, Pai Santo, Senhor de toda glória, nós estamos em Tua presença, Pai, para Te louvar, bendizer o Teu nome, suplicar, Senhor, a Tua bênção pela Tua igreja. Abençoa os meus irmãos, toma em Tuas santas mãos, guarda toda a Tua igreja no Brasil e no mundo, Pai. Abençoa os meus alunos, toma em Tuas santas mãos suas vidas. Opera, meu Senhor, em suas vidas e em seus corações. Abençoa os meus ex-alunos. Abençoa, meu Senhor, os meus filhos na graça. Eu te louvo, Senhor, por este tempo, Senhor, da vida. Ó, Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade e compaixão, pela tua graça, Senhor, nos dando a condição, Senhor, de fazer a tua obra, de seguir e de servir. Deus fiel, Deus misericordioso e bondoso, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores. Ó Senhor, Tu conheces a vida de cada um. Tu conheces, Senhor, a condição espiritual, social, emocional de cada um. Abençoa os meus irmãos. Estendas, ó Senhor, sobre cada um deles as Tuas santas mãos, coroando de bênçãos. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Nosso desejo é o mesmo de quando iniciamos em 1988 e no ar nós estamos há 34 anos ininterruptos. Louvamos ao nosso Senhor pela sua bondade, pela sua graça, pela sua igreja. Eu lembro-me bem de ouvir uma mensagem nos anos 70, eu, pregador, eu não tenho boa pronúncia em inglês, nunca tive muita prática, mas aí o pregador, o tema da mensagem era God's Wonderful People, God's Wonderful People, o povo maravilhoso de Deus. E eu tenho a felicidade de andar com o povo maravilhoso de Deus. Eu tenho a felicidade de servir com o povo maravilhoso de Deus. Eu tenho a felicidade de ter o apoio de muitas pessoas de entre o povo maravilhoso de Deus. E hoje, com o mesmo objetivo de 34 anos atrás, nós vamos ler em segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 8 a 17, e aprender juntos. É muito bom ouvir a palavra de Deus e aprender do Senhor e uns com os outros. Nós vamos ler a palavra. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava em sua casa para comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs à porta dele, porque ele tinha falado a Geazi. Diz-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa
de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ela não tem filho e seu marido é idoso. E disse-lhe: chama a ela. E chamando-a ele, ela se pôs à porta novamente. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aconteceu que a mulher deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo a palavra de Eliseu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua palavra, a revelação da palavra santa, Senhor, despertando o nosso coração para crer, despertando os nossos olhos para ver, despertando, meu Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento para aguardar. Ó Deus, te louvamos pela tua bondade e graça. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores, os que nos ajudam no compromisso, Senhor, que pagamos na emissora. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, guarda os nossos ouvintes, os nossos irmãos. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, uma das coisas que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, em ambos os testamentos, é gratidão. Aprendemos sobre gratidão. A palavra de Deus reprova os corações ingratos. No Novo Testamento, expressões bem pequenininhas, sede agradecidos, se reveste de importância quando nós somos honrados por Deus e ajudados pelos homens. E são muitas formas de ajuda. Eu nunca fui muito fácil, mas já teve tempo que eu fui mais difícil. E houve tinha um obreiro, eu sabia, ele não era uma pessoa perseverante, ele não era uma pessoa muito sincera, muito fiel. E uma vez ele se propôs a me ajudar de uma forma lá, segundo ele, e eu, com o meu estilo, meio grosseirinho. Eu disse: o senhor não me atrapalhando? Ele já tinha me atrapalhado de alguma forma. Eu disse: se não me atrapalhar, já é ajuda. Eu tive um problemão com ele, porque a personalidade era complicada. Eu tive um problemão, mas muitas vezes as pessoas se propõem a ajudar e não ajudam. Outros faz de conta que ajuda e atrapalha. Mas, meus queridos, somos ensinados por Deus a sermos gratos. Você é grato? Isso é uma questão pessoal, uma questão de foro íntimo. Você fazer uma análise. Eu sou grato a Deus? Primeiro, com Deus todo mundo é ingrato. Essa daqui ninguém escapa. Com Deus todo mundo é ingrato. Deus está num nível tão profundamente alto. Deus está num nível tão absoluto que todo mundo se torna injusto e ingrato diante de Deus. Porque, do contrário, se eu fosse mais justo e mais grato, eu talvez não eu ia viver para Deus. Eu não ia. Muito embora a gente saiba que não funcionou assim, mas o conceito que muitos tiveram aí
até demonstrar é que para servir a Deus não deveriam constituir família, não deveriam se preocupar com as coisas desta vida e, por infelicidade, foi com este princípio que se criou ou criou-se tantas ordens religiosas e a maioria muito nociva à sociedade. Porque Deus não criou o homem para viver isolado. Deus não criou a mulher para viver isolada. Deus criou os seres humanos para interagir, para prosperar, para progredir, para procriar. Deus criou o ser humano com muito objetivo, mas muitos não conseguem. E se eu fosse mais grato, para ser mais justo e mais grato, eu não tinha cuidado da minha vida. Eu deixava a minha vida com Deus e ia cuidar das coisas do próprio Deus, porque é assim que Ele quer. Mas agora, para isso, também não precisa eliminar o propósito de Deus, de ser pai, de ser mãe, de cuidar da vida e de ser uma bênção. Porque quando você analisa, se quisesse dar o trabalho de analisar a palavra de Deus, a maioria dos profetas eram casados e todo patriarca era casado. Claro, não tem patriarca solteiro. Todo patriarca era casado. E a maioria esmagadora dos profetas eram casados. Então, é bênção de Deus ter a vida normal, natural, humana e espiritual. Nesta leitura que fizemos, fala de um encontro, um homem de Deus que conheceu uma família em Suné, um distrito na região de Israel, do antigo Israel. Suné, a mulher, não sabemos o nome, ela é sunamita. É uma mulher sunamita, é uma mulher de Suné. Ela vivia em Suné, morava em Suné, era proprietária em Suné. E aquela mulher morava numa área que Eliseu passava quando ele fazia as viagens. Eliseu era profeta, os profetas de Deus tinham o trabalho de visitação, de agir até mesmo como juízes. Muitos dos profetas de Deus agiram como juízes. E o Eliseu, passando naquela área, quem sabe um casarão lá, uma propriedade rural com aspecto de que podia hospedá-los. E o Eliseu chegou naquele lugar. A mulher era uma pessoa importante, portanto, uma pessoa que tinha condição social importante. E ele esteve ali passando e ela o reteve. Olha, fique conosco hoje, fica conosco agora, almoça com a gente ou janta com a gente, não tem os detalhes. Mas ela o reteve na sua casa, na sua propriedade, para servir a ele e o servo dele que estavam de viagem, estavam viajando. Então, isto aconteceu algumas vezes e o versículo, ainda no versículo 8, diz: sucedeu que todas as vezes aquilo ali ficou sendo um ponto de apoio para ele na sua ida e vinda, nas suas viagens. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava na casa dela para comer pão. Ficou sendo um lugar de apoio. Aconteceu isso várias vezes e ela combinou com o marido em fazer um quarto junto ao muro da propriedade. Disse ela ao seu marido: eis que tenho observado. Olha, alguém observa você e a mim também. Somos observados sempre. Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ele não chegou ali com aventura, com fofoca, falando de coisas que não tinha edificação. E ela observou
que ele realmente era um homem de Deus. Muitas pessoas me chamam homem de Deus, eu sinto um peso grande, parece que eu vou levando uma casa na cabeça. Porque é muito difícil ser um homem de Deus, um homem que tem o poder de Deus na sua vida e o poder de Deus na sua palavra. E ela disse, eu observei, eu tenho observado, e ele é um santo homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Vamos dar uma, digamos, privacidade a ele. Vamos fazer isto. A gente faz um pequeno quarto ali ao lado, junto ao muro, e ele terá privacidade quando passar aqui, quando vier, todas as vezes. Sempre que passar por nós. O marido concordou, fizeram, também o texto não explica, não tem, mas o marido concordou, ela deu a sugestão, um quarto pequeno, junto ao muro. E coloquemos ali uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. Ela não pensou no servo dele, no secretário. Ela não pensou no secretário. Vamos botar 2 camas, 2 mesas, 2... Não. Uma mesa, uma cama, uma cadeira e um candeeiro. E ele vindo se recolherá para lá. Ele terá privacidade ali. Aí fizeram, ficou uma beleza. E um determinado dia, lá vem eles, lá vem ele. Ele chegou ali, recolheu-se no quarto, se deitou, olhou para o teto, ali, que beleza, privacidade, como foi bom essa ideia. Vamos agradecer. Geazi, chama a sunamita, chama esta mulher, a sunamita, esta mulher que tem nos feito tanto bem. Aí o servo chamou, o secretário chamou, ela veio, ficou na porta, ela se pôs na porta diante dele e ele tinha dito no versículo 13, porque ele tinha falado a Geazi dizendo, eis que tu nos tens. O Geazi levou a palavra para ela. Eis que tu nos tens tratado tão bem. Tu tens nos tratado tão bem. O que se há de fazer por ti? Ele era um profeta de Deus, mas ele era tratável. Ele tinha condições de falar com o rei, se ela tivesse uma demanda. E ele, o que se pode fazer por ti? Alguma coisa que a gente fale ao rei, ao comandante do exército, alguma coisa que se faça por ti? E ela respondeu uma resposta bem curtinha, que significa muita coisa. Eu habito no meio do meu povo, preciso de nada. Eu estou em família, habito no meio do meu povo, tenho tudo o que eu preciso, aqui tem tudo, preciso de nada. Nada que pesa, nada para falar com o rei, nada para falar com a autoridade. Eu tenho tudo o que eu preciso aqui. Estou no meio do meu povo, no meio da minha família. O secretário, que tinha observado também uma casa sem crianças, uma casa sem movimento de crianças. Aí o secretário diz, quando o profeta ela dá a resposta, que está no meio do povo, não precisa de nada, aí o profeta diz, o que se pode fazer por ela? E o secretário diz, ela não tem filho. O esposo é idoso e ela não tem filho.
seria necessário uma intervenção divina. Chama ela novamente. Chama a sunamita de novo. Aí o Geazi chama a sunamita, ela vem, se coloca na porta novamente e ele não perguntou mais nada, simplesmente disse uma palavra que o céu aprovou. Ele disse uma palavra e Deus confirmou. Ela chegou, eis-me aqui, na porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, ou no próximo ano, neste tempo, você será mãe. A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Abraçarás um filho. E ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Quem sabe ela já tivesse sem esperança de ter um filho, além da idade do marido, que foi observado pelo Geazi, quem sabe o problema fosse, e talvez fosse, problema dela. O problema era ela. Aí, o versículo 17 diz que a mulher deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo a palavra do profeta Eliseu. Meus queridos irmãos, homens de Deus não falam besteiras. Homem de Deus não se precipitam. Hoje nós vemos na atualidade, hoje é isso, na atualidade nós vemos muita perversidade, religiosos perversos que não mereceriam um copo d'água, porque fazem mal às pessoas, fazendo elas acreditar no que não é correto, fazendo elas acreditarem e até se sacrificarem de uma forma ilusória, iludidas. Homens iludidos, mulheres iludidas por perversos que se dizem homens de Deus. Homem de Deus não faz o mal. Homem de Deus não faz o mal. Homem de Deus não prejudica. Homem de Deus não julga temerariamente. Homem de Deus não fraudam. Os homens de Deus, quando falam, Deus confirma. Homens de Deus se preocupam em falar a palavra de Deus e são honrados porque Deus confirma a missão e o ministério daqueles que Ele chamou e ungiu. Vamos fazer a nossa intercessão, o memorial da oração. Aqui, nomes de muitas pessoas, de muitas famílias, de muitos ministros de Deus. Alguns já estão em casa, já foram para a glória, mas têm seus descendentes. E eu elevo este memorial na presença do meu Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos pela vida, pela redenção em Cristo Jesus, pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, meu Senhor, pela comunhão que temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
Te louvamos, meu Senhor, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos ajudadores. Te louvamos, ó Deus, pelos nossos desafetos, os que não acreditam no nosso trabalho, os que não acreditam em Ti nem na Tua palavra. Querido Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua bondade e graça. E agora, Pai, este memorial nas minhas mãos, o memorial com os nomes nas Tuas mãos, cada vida, cada coração, cada destino. Ó Deus, opera poderosamente na vida da igreja. Guarda os meus irmãos, os teus filhos, tão conhecidos na terra e nos céus. Guarda, Senhor, os meus alunos. Eu te louvo pelos meus alunos, Pai. Opera na vida deles. Abençoa, Senhor, a tua igreja, que eu chamo de minha igreja, e os meus irmãos, o meu pastor, a sua família. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, pelos meus ex-alunos. Opera em suas vidas, em seus corações. Meus filhos na graça, Senhor, dá a tua proteção. Opera poderosamente em seus corações, Pai. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.